mas seja muito, muito bem-vinda. Hoje aqui nós iremos falar de um tema que toda família vive, ou a maioria delas vivem, mas poucas têm coragem de conversar com profundidade. Nós iremos falar de um tema que foi inclusive escolhido, foi um dos temas que eu coloquei na caixinha, né, nos stories, e que uma das nossas seguidoras escolheu e sugeriu, e nós escolhemos, dentre algumas, esse tema tão profundo e tão necessário para ser abordado aqui com profundidade sobre as famílias. Ou seja, que tema é esse? É orçamento familiar. Como fazer um orçamento familiar sem briga, né? Então, é dinheiro dentro da casa sem virar briga. E nós sabemos que é um motivo, né, ainda é um tabu falar de dinheiro, falar de finanças, ainda é um tabu dentro da sociedade e principalmente de muitas famílias. E nós iremos ver isso aqui com profundidade, como isso não ser mais uma dor de cabeça para o casal, não ser mais algo para ser silenciado entre a família, mas pelo contrário, ser um exemplo para as gerações futuras da sua casa, ser um exemplo para o seu filho e ser um momento de planejamento, de sonhos, de metas, de realizações aí dentro da sua casa, tá bem? Então, se tu estás aqui, se você está aqui, provavelmente você já sente que o dinheiro acaba virando confusão em muitas ocasiões e em muitas famílias. Então, é um assunto que muitas vezes é evitado para não virar conflito. Ou às vezes acaba virando discussão entre casais, entre família, ou às vezes é evitado para evitar esse conflito. Então eu já quero te pedir que você deixe aqui no chat ou deixe aí nos comentários, porque se essa live vai ficar gravada, você vai me contar, né, tanto de onde você está falando, ou você vai escrever aqui para mim: quero paz financeira no meu lar. Porque isso aí é essencial para a gente conseguir alcançar todos os nossos objetivos, não só financeiros, mas todos os nossos objetivos para a vida, para a família, tá bem? Então vamos lá ao nosso assunto principal: por que o dinheiro gera briga, né? E vamos ser muito sinceras aqui entre nós, né? O dinheiro carrega várias simbologias e vários sentimentos. O dinheiro não é só números, o dinheiro também é emoções e mexe com muitas coisas, mexem com tudo dentro da pessoa e na família. Então, o dinheiro, o que é que o dinheiro carrega? Muitas vezes por falta da clareza dele, do conhecimento desse dinheiro. O dinheiro carrega medo de faltar. O dinheiro carrega a sensação de injustiça. Medo de faltar é algo bem claro, né, a se dizer. Tem pessoas que têm medo de faltar o dinheiro e muitas vezes aquilo ali gera o sentimento de escassez, de não desfrutar de algo bom, né, é o oposto daquele gastador. A pessoa que sente o medo do dinheiro faltar, ele é o oposto do consumidor, do gastador. Ele já é o poupador demais. Então tudo é um equilíbrio e na vida financeira não é diferente. Tudo que você potencializa na sua vida ao extremo não é bom. É preciso esse equilíbrio, né? Então a pessoa que sente o tempo todo, não por precaução, não por estratégia, mas sente o tempo todo medo de faltar o dinheiro, ele deixa de viver o agora. Ele deixa de desfrutar coisas boas que o dinheiro pode proporcionar. Então, isso às vezes acaba tendo um conflito, porque quando se está em casal, quando se está em família, as suas decisões vão impactar na vida do outro, diretamente. De você desfrutar de um momento bom, de você poder ir a um restaurante, degustar aquele momento, porque você não degusta somente a comida. Você degusta a comida, mas também você vive a experiência, o momento, de fazer aquela viagem junto com a família, de viver momentos bons, de conquistar aquilo que você deseja. Então, quando um dos dois, seja o homem, seja a mulher, ele tem esse medo extremo da falta do dinheiro, ele guarda sem sentido, né? Ele não guarda porque pensando no futuro. E é por isso que eu sempre abordo aqui para as minhas mentoradas que o dinheiro ele precisa ter um propósito. Você não serve ao dinheiro. O dinheiro não pode ser o seu senhor. Ele tem que ser o seu escravo, né? Você é o senhor dele. Então, e para isso acontecer é preciso ter propósito. É preciso você ter um propósito. Eu poupo por quê? Eu guardo por quê? Para quê? Há um propósito aonde eu quero chegar, percebe? Então, esse medo de faltar também muitas vezes é preocupante, que faz você ter esse sentimento de escassez. E muitas vezes eu posso até aprofundar mais do não merecimento. É algo também a se trabalhar quando se fala em relação ao sentimento que o dinheiro carrega, né, nas pessoas. Sensação também de injustiça. São as pessoas que acham que deveriam ter, mas não tem. E aí olha pra grama do vizinho, né? E acaba achando, o vizinho ali tem tudo e eu não tenho nada. Eu sou tão batalhador, eu sou tão esforçado e acabo não tendo nada. Eu acabo sem... trabalho e não vejo o meu dinheiro, não desfruto das mesmas coisas. Enquanto o outro, que eu vejo ali ao lado, tem desfrutado de tudo e nem é tão trabalhador, digamos assim, quanto eu. Então essa sensação de injustiça acontece muito e é carregado, né? O dinheiro acaba carregando isso nas pessoas, não é o dinheiro. As pessoas acabam trazendo isso, né? Através do dinheiro, essa sensação de injustiça. E por isso que tem aquele ditado que diz
que a grama do vizinho sempre é mais verde, né? Então, para com essa ilusão e desse sentimento, né? Então, eu tô aqui provando para vocês que o dinheiro não é só número. Ele carrega também muito disso, muito desses estigmas que as pessoas acabam trazendo isso e associando ao dinheiro, tá? O dinheiro também carrega a criação familiar. Ele acaba também medindo, sendo balizador de como você vai criar os seus filhos, por exemplo. Se você tem condições de proporcionar uma boa escola, se você tem condições de proporcionar momentos de lazer, né, ao seu filho, à sua família. Então ele vai ser também um balizador. E lembra quando eu volto de novo aqui e repito sobre propósito? Porque tem pessoas que já estão, né, no nível financeiro, né, bom, elevado, e aí acha que dentro da criação, falando do contexto de criação, que encher os seus filhos de coisas, de objetos, de experiência, sem a sua presença, vai suprir a sua presença. E isso muitas vezes não acontece. É por isso que às vezes dentro da criação, quando essa criança se torna um adulto, acaba esses pais escolhendo o distanciamento, acaba esses pais escolhendo indiferença desses filhos. Por quê? Porque ele não teve, não juntou a experiência com a presença. Então a experiência é muito maravilhosa, é muito bom e confortante ao coração dos pais poder proporcionar o melhor para os seus filhos, mas sem a presença fica totalmente invalidada. Então a presença com aquilo que você pode proporcionar, a experiência com a presença, eu acredito que é o segredo da criação familiar, né? Da criação próspera. Então o dinheiro também pode carregar traumas, e quantas histórias você já não ouviu hoje de adultos, mas que quando criança não teve determinada coisa, passou necessidade em casa, passou fome, né? Então o dinheiro, que eu tô aqui falando a vocês que não é só número, acaba sim trazendo traumas, a falta dele, a escassez dentro de casa, e isso acaba traumatizando essa criança que depois virou adulto e segue com esse estigma na mente sobre diversas coisas que tenham passado na infância pela falta de dinheiro. Inclusive presenciar brigas entre os seus pais, briga entre casais por causa do dinheiro, briga quando a mulher briga com o esposo porque ali as contas estão atrasadas, o alimento está a faltar na mesa. Então é algo muito, muito sério mesmo. E é importante você poder criar os seus filhos com a base sólida e com a educação financeira na casa. E a educação financeira não é só para quem tem dinheiro, tá com a conta gorda. Não, para com isso. A educação financeira não é sobre o que você tem ou quanto você tem. A educação financeira é sobre o que você faz com aquilo que você já tem em mãos. A educação financeira não é sobre ganhar mais. É sobre administrar bem, gerir bem aquilo que está já em tuas mãos, aquilo que Deus confiou em tuas mãos, aquilo que o fruto do seu trabalho, as suas sementes chegam até você. Então, educação financeira é isso, e que a gente já fica aqui bem acordados, né, e concordados sobre, se você tem aí o pensamento que a educação financeira é o que você só vai começar a se educar financeiramente quando você estiver ganhando mais, quando você estiver ganhando aquilo que você deseja, aquilo que você almeja, vamos para agora. Vamos para agora e você vai entender agora, a partir de hoje, dessa live, que a semente que você já tem na mão, seja quanto for, já pode ser bem administrada, já pode ter uma boa gestão. O dinheiro também, que não é só número, ele carrega, e pelas pessoas, não é o dinheiro em si, pelas pessoas, sonhos não realizados. Quantas pessoas não realizaram seus sonhos por falta do dinheiro, por não ter condições financeiras de realizar esse sonho. Então ele carrega sonhos, né, não realizados. E por isso muitas brigas não são pelo dinheiro sim, né, não são por causa do dinheiro, mas é por causa de quê? Da falta de clareza dele. Falta também de expectativas, né, alinhadas, ou seja, o casal não alinha as suas expectativas. Isso acontece, ou deveria acontecer até mesmo antes de casar. Quando está ainda ali na fase do namoro, do compromisso, quando está ainda noivo, o ideal é que esse casal ele já possa começar a falar sobre dinheiro e alinhar suas expectativas antes do matrimônio, né? Isso é muito, muito mesmo interessante que seja feito. E também uma das causas, né, de muitas brigas é o silêncio acumulado. Eu quero dizer algo pro meu parceiro, eu quero dizer algo pro meu esposo, o esposo que também quer dizer algo para eles, mas devido toda essa coisa que carrega, né, ao longo da vida, desde pequeno, como eu citei anteriormente, prefere às vezes silenciar. E dinheiro não é para ser silenciado, é para ser dialogado, tá? Dinheiro é para ser dialogado, até porque quando a gente vai conviver
com outra pessoa, você vai unir não só as escovas de dente, não só a mesma casa de banho, não, você vai unir a vida, você vai unir expectativas, você vai viver sonhos juntos. Então é muito, muito importante que as expectativas financeiras estejam alinhadas entre esse casal. Não tem como andar junto, a Bíblia mesmo diz que não tem como andar dois pelo mesmo caminho se não houver concordância. Então não tem como um tá pensando Y, o outro tá pensando X e conseguir caminhar juntos. Então, assim, é o ideal. O bom é que sempre... E a Lígia, você pode dizer assim, mas o meu esposo é difícil, ele não é aberto a diálogo. Como é que eu faço? Né? Como é que eu vou abrir? Não, eu não comecei desde antes, né? Antes de a gente estar junto, a falar sobre isso. E aí, de repente, eu vou abrir esse diálogo dentro de casa. Realmente vai dar briga. Fica aqui comigo na live até o final. E você vai encontrar essa alternativa que eu vou falar aqui pra você. Esse segredo que eu conto pra todas as minhas mentoradas que são casadas e que têm, né, essa dificuldade no relacionamento de falar sobre dinheiro. Tá bom? Então fica aqui comigo. E vamos lá. Quando não existe o diálogo, cada um cria a sua própria versão da realidade. E aí nasce o conflito. Por quê? Porque não há essa expectativa alinhada. Então ele pensa de uma forma, eu penso de outra. Ele pensa que ter aqui somente essa mesa, por exemplo, que eu tô aqui numa mesa, já está bom na sala. E aí eu penso, não, eu quero aquele vaso ali de flores. Entende? E aí ele acha desnecessário. Então, quando alinha, né? Olha, amor, eu gosto assim. Como é que você gosta? O ouvir, o acolher também a opinião do outro é muito importante. Não é somente impor as suas ideias. Então, ele vai perceber também que você está aberta para poder entender ele e olhar também para o gosto e o querer dele. Então, não é só você impondo o seu querer. Então, isso também faz com que o diálogo vai fluir de uma forma mais harmoniosa. E eu gostaria muito que você abrisse aqui o seu coração e dissesse aqui pra mim, ou no chat, ou aí nos comentários, quem estiver vendo essa live gravada, não estiver aqui ao vivo comigo, quem aqui já brigou por causa de contas, gastos ou prioridades? Eu vou dizer aqui a vocês, eu não briguei, tipo assim, briga, mas assim, eu já cheguei a ter que falar muito sério, porque aqui em casa, quem começou o despertamento financeiro foi eu. Inclusive, depois que a gente migrou, ficou muito mais assim acentuado isso, a gente precisou alinhar a expectativa, eu dizer o que é que eu gostaria nesse novo tempo das nossas vidas, de um novo país, de tudo quanto a gente, quem me segue aqui há mais tempo sabe que eu imigrei aqui para Portugal, quem não sabe, tá chegando agora, caiu de paraquedas aqui na live, eu sou brasileira e imigrei há 3 anos aqui para Portugal. Então, dentro desse contexto, foi preciso fazer, muitas coisas aconteceram e foi preciso a gente ter esse alinhamento financeiro entre eu e meu esposo. Então, como eu tive um despertar mais rápido, né, eu não fiquei esperando ele despertar para poder começar a agir. A gente precisou sentar, eu abri esse diálogo muito mais profundo do que quando nós estávamos no Brasil. Muito mais profunda essa palavra, e nós começamos a conversar, e eu disse pra ele quais são as minhas expectativas, o que é que eu desejo para esse novo tempo na nossa vida. Então, se não houvesse, então hoje a gente caminha no mesmo sentido, e se não houvesse esse diálogo sobre dinheiro, sobre o nosso orçamento, sobre nossas expectativas, ele poderia estar em Marte ou em Vênus, ele poderia estar pensando de uma forma, ou querendo viver da mesma forma que a gente vivia antes, né, no Brasil, quando morávamos no Brasil, dar uma continuidade. E embora, graças a Deus, eu morava e vivia muito bem também no Brasil, eu queria dar um start diferente, né, nesse novo momento nas nossas vidas. Então eu tô aqui compartilhando com vocês o quão importante é você ter esse diálogo, o quão importante é você alinhar essas expectativas. Então me diz aqui nos comentários ou no chat se você já brigou por causa de contas, de gastos, de prioridades. Às vezes eu sempre tenho que alinhar isso, não sobre gastos, aqui é muito mais aqui em casa, sobre prioridades, sobre o que nós iremos fazer primeiro, sobre se estamos seguindo ali o nosso orçamento, se estamos seguindo aquilo que nós planejamos. Então sempre, e isso não é uma única conversa, isso não é uma vez que você vai chamar o seu cônjuge e vai falar ali uma vez e acabou. Não, conversar, dialogar sobre dinheiro é sempre é preciso ter essa conversa. E eu, inclusive, oriento as minhas mentoradas na mentoria Preciosa Gestão Financeira a eles terem, e elas super gostam, o jantar financeiro. É um momento que você pode fazer uma vez no mês para você projetar o próximo mês, para você olhar o seu orçamento que você fez. Eu ensino de forma personalizada essa família criar o seu orçamento de acordo com a sua realidade, não um orçamento genérico, sabe? Tirar de internet, não. É olhar para a situação, o momento daquela mulher, a realidade daquela mulher, daquela mãe empreendedora e montarmos esse orçamento financeiro. Então tem esse jantar financeiro que eu ensino ela a preparar, ensino também ao casal, muitas vezes eles vêm para a mentoria em casal, é muito bacana, ou em família, e aí eu ensino a eles a
como, o que é que vai ser feito nesse jantar financeiro, o que é que vai ser falado, dialogado, alinhado, e tem dado super certo. Casais que nem falavam em dinheiro, nem dialogavam sobre isso, hoje tem planos em comum, sabe? Hoje eles conseguem ter muito mais clareza financeira em tudo quanto faz, e aproximou muito mais esse casal. Então é um momento ímpar. Geralmente quando tem filhos adolescentes, eu os convido também para fazer parte, né? Quando o filho ainda é criança, eu fico, como se fosse aquele jantar romântico, né? Mas não é o jantar romântico, é o jantar que vai falar sobre finanças, mas vai falar sobre seus sonhos, não é sobre números, é sobre suas expectativas, é sobre alinhar os seus sonhos, o que é que eles vão planejar juntos, e isso tem dado muito certo, tem sido muito proveitoso. Então digita eu, se algum dia você já brigou por conta de alguma conta que não foi paga, ou que você gostaria que fosse paga, algum gastos que um ou outro achou desnecessário, ou sobre prioridades, que é o meu caso, que sempre a gente acaba tendo que conversar aqui em casa sobre prioridades. Primeiro a gente vai fazer isso, depois isso, lembra? E minha mãe sempre diz pra mim que o combinado não sai caro. Então combinar antes, alinhar antes, é algo que super dá certo, tá? E me diz também, eu quero muito saber de vocês, qual é hoje sua maior dificuldade financeira dentro de casa? Comenta aqui pra mim, deixa nos comentários ou no chat. E aqui eu já vou aproveitar pra compartilhar com vocês, porque eu disse, hoje eu e meu esposo a gente caminha junto, mas nem sempre foi assim. Eu não já encontrei o Ronaldo pronto. Então eu tive que ter ali a sabedoria para poder trazer ele para essa mesma visão, né? Então a minha maior dificuldade foi fazer com que ele sente para poder ver, né? Ver e analisar junto comigo as nossas contas, o nosso orçamento, ver e analisar comigo as estratégias que nós iríamos utilizar para a nossa vida, né? E isso, digamos, quantas vezes eu vim abrir aqui a minha planilha financeira simples, que eu vou dizer a vocês também que tem que ser algo simples, não pode ser algo complicado, porque tem pessoas que só em falar em números já treme, né? Já não tem, diz que não tem afinidade nenhuma com números. E isso não é desculpa para que você não seja uma mulher organizada, não tenha a sua casa, suas finanças organizadas. Isso não é desculpa, porque organização financeira não é só números, e eu tô provando isso aqui para vocês nessa live, tá? Então vamos lá. Eu quero que você comente aí, ou deixe aí nos comentários, se não quiser comentar agora no chat, pode deixar aí nos comentários qual é a sua maior dificuldade financeira dentro de casa. A minha foi fazer Ronaldo sentar para poder olhar e projetar a vida financeira comigo. A gente já divide a nossa vida, nossos planos, nossos projetos, mas sentar para dialogar sobre dinheiro, olhar, ver o que a gente acertou dentro daquele mês, o que é que a gente errou, qual é a rota que a gente precisa traçar para chegar naquele objetivo comum, foi a minha maior dificuldade. E assim, Lígia, você pode dizer, eu tenho meus sonhos individuais. É algo que muitos casais falam comigo. Eu tenho um sonho que meu marido não está incluso. E ele também diz, eu tenho sonhos que antes de casar eu já tinha esse desejo. E tá tudo bem, porque embora somos quando nós casamos, nós também somos pessoas individuais que têm sonhos e desejos que não estão propriamente ligados ao nosso cônjuge. E dentro do orçamento financeiro, a gente também consegue deixar e respeitar a privacidade, a individualidade do casal. Então isso também é muito bacana. Você não precisa se anular porque hoje você é casada. Você não precisa só pensar, como eu sou casada, eu tenho uma família, então todos os meus sonhos pessoais ficam para depois, ficam para trás, porque eu só posso pensar na família. Negativo. Você pode sim, você tem os sonhos comuns com seu esposo, mas você também é uma mulher, você também é alguém que teve seus sonhos antes de projetar até sua família. Então você não precisa se renunciar em relação a isso, mas você precisa alinhar junto com ele saber que você tem esse sonho e você saber quais são os dele. Interessante, vou beber um pouquinho de água aqui. Interessante que eu mentorei uma família grande e nós fizemos uma sessão muito bacana, onde eu chamei toda a família. Eu chamei toda a família para fazer aquela sessão juntos. Eles são uma família, eu acho que é de 5 ou de 6 pessoas, né? Pai, a mãe e os filhos. E foi bastante interessante, foi algo novo ali que eu fiz com eles, porque eu queria que cada um deles pudessem saber quais eram os sonhos uns dos outros. E dentro dessa sessão, eles contavam, desde a menininha pequenininha, da caçulinha, até o adolescente, até o pai, até a mãe, os sonhos individuais deles. E foi muito maravilhoso porque uns não sabiam dos sonhos do outro. E agora em família, eles podem trabalhar juntos para conquistar aqueles sonhos. Hoje a gente vai conquistar, a gente vai trabalhar esse ano para realizar o sonho de fulano. Ou esse outro ano a gente iremos trabalhar juntos em equipe para realizar o sonho da mamãe, do papai, do irmão, né, do caçulinha. E foi muito bacana. Isso trouxe uma interação surreal entre a família. Então fica aí essa orientação para você. Então vamos lá, orçamento sem brigas é o nosso tema aqui da live. Por que casais brigam por dinheiro? E nós sabemos que brigam, e não só brigam, como é o motivo também de muita separação, tá? Por que casais brigam? Casais brigam por dinheiro, por quê? Não falam a mesma língua financeira,
E eu já contei aqui que antes eu e meu esposo, a gente também não falava a mesma língua financeira. Até porque eu já venho de uma formação, eu sou formada em contabilidade e depois me especializei em educadora financeira. Então, ele já é outra área, ele é eletricista, é da área de elétrica. Então, é uma área que não tem nada a ver com educação financeira. E, embora nossas bases familiares, a gente não aprendi desde pequena sobre isso. Mas um despertar meu, eu sempre cuidei das finanças do outro, né, de empresas, mas negligenciava muito a minha, porque às vezes a gente fica com aquela falsa sensação. Por exemplo, eu ganho bem, eu compro as coisas que eu quero quando eu quero, ou qualquer coisa, se não der, meu salário não der, eu coloco no cartão, eu tenho um cartão de crédito, eu vou lá e compro, e tá tudo bem, a minha vida financeira está bem, e isso é um erro, isso é uma falácia, isso é algo totalmente ilusório, porque uma vez que eu só tenho para o meu consumo ali, daquele momento, eu não tenho uma reserva financeira, e se acontecer alguma coisa comigo, ou com minha família, com alguém que eu amo, entende? Foi aí que eu comecei, o quanto eu tenho, o quanto eu tô segura. Trabalho a vida toda para, no final, depender, no caso no Brasil, do INSS, aqui no Portugal da Segurança Social, né? Não faz sentido. A gente tá falando de casais, porque casais brigam por dinheiro. E uma dessas brigas é porque não falam a mesma linguagem, não falam a mesma língua financeira entre casal. E eu tô contando aqui a minha experiência pessoal, né? E então, esse despertar em mim veio depois que eu, aqui já em Portugal, porque como eu falei, eu sempre cuidei das finanças de empresas, sempre vi assim, eu já vi CEOs de pobre a rico, a ficar rico, sabe? E eu gerindo as finanças dele. Mas eu ali me acomodei em não querer gerir da mesma forma, porque eu não fazia com as minhas finanças o que eu fazia com as finanças da empresa, o que eu fazia com as finanças dele que deixou ele rico. Então, eu acabei me acomodando de pagar minhas contas, viver as coisas que eu quero ali naquele momento, mas o quanto eu estou realmente rica, o quanto eu estou próspera, o quanto eu posso ter segurança financeira. Eu não tinha segurança financeira, eu não tinha um colchão financeiro. Se algo me acontecesse de muito, muito grave, eu não tinha o que fazer. Eu iria ter que depender, no caso no Brasil, do SUS. Eu teria, dentro da minha saúde, e meus sonhos também estava limitado. Estava limitado às minhas condições financeiras. Então, quando você começa a ter educação financeira, você começa a saber o que é um colchão financeiro, o que é uma reserva de emergência, como investir, você não gastar o seu dinheiro todo que você ganha, as suas sementes todas, você não lançar todas fora, você acaba tendo essa clareza financeira. E esse despertar financeiro só aconteceu quando há 3 anos. Porque até então, como eu falei anteriormente, eu cuidava das finanças dos outros, mas não olhava com o mesmo olhar para as minhas finanças. Quando eu cheguei cá em Portugal, eu me deparei com um livro chamado, acho que muitos conhecem, talvez nem todos, mas um livro que é um best-seller chamado Pai Rico, Pai Pobre. Inclusive, eu conto essa história no meu canal do YouTube, Esmero nas Finanças. Se você desejar, você pode deixar aí no comentário, eu mando o link para você, ou deixo o link no meu story, quando terminar aqui a live. E eu conto como esse livro foi, assim, um despertar para mim. Deixo sim, Lari, deixo gravado, assim. Então foi um despertar para mim muito grande quando eu li esse livro, Pai Rico, Pai Pobre. Se vocês quiserem também, eu deixo o link dele para vocês. Se vocês quiserem comprar o livro, é só vocês me pedirem, manda o link, e eu mando o link para vocês comprarem o livro, não é caro. E porque aí vocês vão ler com calma, com paciência. Pra mãe empreendedora que tem a vida muito agitada e não tem tempo ali, já minha rotina tá uma loucura, não tenho tempo para ler. Você não é por isso que você vai deixar de ser despertada financeiramente. Eu mando para você, de forma gratuita, o link do audiobook desse livro, Pai Rico, Pai Pobre. Gente, foi um despertar para mim, surreal. Eu cheguei a chorar, eu passei a noite chorando, porque eu digo, meu Deus, o que é que eu fiz pra minha vida? Esses anos todos que eu trabalhei, que eu me dediquei, e eu descobri que eu só fazia pros outros, eu só fazia pros meus chefes, e negligenciava a mim mesma, negligenciava a minha vida financeira. E eu disse, não, já que eu emigrei, já que eu tô vivendo uma vida diferente aqui em Portugal, tô tendo a oportunidade de começar do zero, totalmente do zero, deixei tudo que eu tinha lá no Brasil e comecei do zero. Eu digo, não, Deus, eu vou fazer diferente. Eu quero viver a vida dos meus sonhos, eu quero fazer o que tem que ser feito, porque para você viver a vida dos seus sonhos, não é de um dia pra noite, você precisa construir, é uma construção diária, são escolhas diárias, não é fácil. Se alguém disser pra você que é fácil prosperar, que é fácil tomar decisões corretas, é uma enganação, é uma mentira, é uma ilusão. Porque todos os dias a gente precisa renunciar, todos os dias a gente precisa fazer escolhas sábias, escolhas conscientes, pra gente poder chegar no nosso objetivo. Então, uma das causas de briga, né, entre casais, entre famílias, por causa do dinheiro ou por dinheiro, é porque não fala a mesma linguagem. E eu já falei aqui pra vocês que eu e meu esposo, a gente não tinha a mesma linguagem financeira. Mas por sorte minha,
ele é aquele que escuta, né? Eu acho que seria muito mais difícil para nós dois se ele não fosse um homem que escutasse. Então, todas as vezes que eu me proponho em algo e há um diálogo, ele me ouve. Então, e se o seu não te ouve, existe também estratégia para que ele possa te ouvir. Talvez no primeiro momento, não com os ouvidos, mas com os olhos. Lígia, ele vai te ouvir com os olhos? Sim. Sabe através de quê? Do seu exemplo. Do seu exemplo financeiro. Porque muitas vezes o exemplo fala mais do que as palavras. Quando nós damos o exemplo, nós conseguimos trazer muito mais aquela pessoa ou aquele algo que a gente quer demonstrar do que falando. Então, aqui é uma dica para as esposas que não têm o esposo que ouve. Quando tem que ouvir, como eu tenho, então é o diálogo, é alinhar as expectativas. Quando ele não ouve, a alternativa é você demonstrar com o seu exemplo. Você tá em família, Lígia? Eu não sou casada, mas eu tenho a minha família. Como é que eu vou proceder? Você está dando um exemplo aí quando é com uma esposa. E quando essa mulher não tem um marido agora, mas tem a sua família? Da mesma forma, você vai alinhar a expectativa com as pessoas que convivem com você. Você vai alinhar a expectativa e trazer a mesma linguagem financeira com as pessoas que estão com você. Porque não tem como vocês caminharem juntos se não tiver no mesmo propósito. Mesmo respeitando a individualidade de cada um. Não precisa todo mundo só ter aquele objetivo. Eu quero sair do aluguel, eu quero comprar uma casa, moro com meus filhos, com meu genro, enfim, não importa. Então vocês podem fazer a sua reserva, né, para esse fim, juntos, e ter outra parte que cada um vai fazer o que quer da sua vida, percebeu? Então, ter esse propósito muito claro e esse diálogo aberto entre família é o que faz toda a diferença, tá? Então, por que casais brigam por dinheiro? Casais brigam por dinheiro porque um pensa a curto prazo e o outro a longo prazo. E aqui é engraçado, eu posso falar também um pouquinho aqui do meu relacionamento, porque eu sou aquela que pensa a longo prazo. Muito, muito, muito. E às vezes o Ronaldo, né, que é meu esposo, dizia assim: mas filha, isso só vai acontecer daqui a X tempo. Eu digo, mas para isso acontecer nesse X tempo, é preciso eu me preparar agora. Se eu não me preparar agora, por exemplo, eu tenho uma filha, a Emily, que tem 6 anos. Então eu quero muito, se ela assim também desejar, tiver no coração dela, de que ela faça o intercâmbio quando ela atingir uma idade apropriada. Mas para isso, para eu ter essa condição financeira, sem que afete o meu orçamento lá nessa época, sem que eu precise fazer apertos ou programação financeira, eu preciso já pensar nisso agora, de como vai ser, de orçar, sabe, de trazer a realidade. E isso também, eu não estou aqui nem falando o quanto a palavra tem poder. O quanto você trazer no seu pensamento aquilo que você deseja, o quanto é importante. Eu não estou nem dizendo esse mérito, eu estou falando realmente em números, em guardar, em poupar para um propósito maior. Lembrando que poupar sem um direcionamento, sem um propósito, gera sentimento de escassez, tá? Então, pensar em poupar sem um propósito, não faça isso, porque vai gerar em você esse sentimento de escassez, você vai começar a não viver coisas maravilhosas que você poderia viver com aqueles sentimentos de só guardar, guardar, guardar. Então, guardar sem propósito vira escassez. Então, não faça isso. Guardar, sim. Poupar, sim, mas com propósito. Do que é que você quer fazer com aquela ação que você está tomando dentro da sua vida financeira, tá? Outra coisa um sente que carrega tudo sozinho. Eu também já mentorei uma mãe empreendedora que, assim, disse: Lígia, já mandei pra Deus. Porque a gente já conseguiu, já tentou de tudo. A gente já tentou de tudo pra se organizar. Eu já fiz, mas o marido, falava o nome do marido, não quer sentar comigo pra poder mostrar as contas. Não quer de jeito nenhum sentar comigo pra poder a gente rever o nosso orçamento. Não quer se organizar comigo. Como é que eu faço? E aí ela sentia, isso era motivo de briga entre eles dois. E ela sentia, assim, o peso, né, de toda a responsabilidade familiar nas costas dela sozinha. E aí, lembra que eu disse aqui a vocês que quando você tem um marido que não ouve você, ele não é um bom escutador, né, digamos assim, não sei nem se existe essa palavra, ele não é um bom ouvinte, melhor dizendo. Quando ele não é um bom ouvinte, a opção que você tem é você demonstrar pelo seu exemplo. E foi justamente esse conselho que eu dei a ela. Eu disse: então comece você, preciosa, comece você a fazer. Mas que cansaço. Porque aí eu mostrei pra ela me relatando sobre a vida dele, a gente foi buscar profundamente sobre as causas de ele rejeitar falar sobre dinheiro. E realmente, porque eles estavam em uma situação de endividamento, ele estava, virava e mexia, ele estava em situação de desemprego. Então isso pra ele, que é o homem, que é o provedor, era muito incômodo. É mexer na ferida. Então ali eu fui conversando com ela, ela foi olhando, vou dar aqui um ok pra Diane, seja bem-vinda. Isso aí era mexer mesmo na ferida dele. Imagina,
A família tá em caos financeiro, em dívida, um buzinando do lado, outro do outro. Então, quando chega em casa, muitas vezes o que quer é colocar aquele problema debaixo do tapete. Porque aquele problema tá me tirando o sono, porque aquele problema tá me incomodando. Então era isso que ele estava respondendo de outra linguagem para ela. E ela, do outro lado, não entendia. Ela estava só achando que ele estava sendo uma pessoa irresponsável, porque as contas as contas básicas estavam a faltar. E aí o que eu fiz? Qual foi o conselho dentro dessa mentoria que eu dei a ela? Você vai começar a ser essa mulher organizada. E a Bíblia mesmo diz, né, que a mulher sábia, ela edifica a casa, e a tola, ela derruba com suas próprias mãos. Então ela, indicando ele, mostrando só as contas em atraso. Eu sei que é desafiador. Eu sei que não é fácil ser essa mulher sábia. Eu sei, mas eu também acredito que se essa incumbência está para nós, é porque eu acredito que nós somos capazes, que Deus acredita que somos capazes disso, sabe? Então, você tem a escolha de ser a sábia ou de ser a tola, de edificar ou de derrubar o seu lar. Ela tinha as duas coisas na mão. E é por isso, com base nisso, que eu sempre falo dentro da mentoria, e falo também aqui nos meus stories sempre, que a prosperidade entra numa casa através de uma mulher. Através da mulher. É através de você que a prosperidade entra. Nós somos solos férteis, nós somos a fertilidade da casa, nós somos a quem administra os mantimentos, nós somos a que traz algo, uma coisa ou outra para dentro da casa, entende? Então o homem, ainda que ele provenha, seja o provedor, a mulher ela é administradora. E hoje, dentro da nossa sociedade, a realidade é que os dois são provedor. Os dois provêm. Só que a parte da administradora não é anulada. E por que essa mulher se sobrecarrega? Porque além de ser a provedora hoje em dia, ela também precisa ser essa gestora, ela precisa ser essa administradora. E por ela prover, muitas vezes ela quer anular essa missão que ela tem, né? Esse encargo que ela tem. Então, assim, é por isso que se sente totalmente sobrecarregada. Então, o que aconteceu com essa mentorada, Lígia? Ela começou a fazer. E aí ela não desistiu de chamar, não. Ela chamava ele não ia. Chamava de novo, ele não ia. E aí foi passando. E aí ele foi vendo que ia uma parte da renda, né, dele, quando ele fazia, ou quando estava trabalhando, ela também, e ela começou a organizar as finanças, começou a ter clareza. Para resumir a conversa, no final das contas, este homem que antes nem olhava para as contas, passou a fazer a mentoria junto com ela. Passou a participar da mentoria. Eu fiz a mentoria deles, sabe, em família. E hoje em dia ele senta junto com ela, e orça junto com ela, e planeja junto com ela, e vê as coisas, as rotas, onde acertou, onde errou, o que precisa melhorar. Então são feedbacks preciosas que, pra mim, assim, um resultado fantástico. É o que me move, o que me motiva dentro da educação financeira familiar. Eu amo fazer isso, eu amo o que eu faço, porque esses resultados, sabe, de você pegar uma família que esteja desestruturada, disfuncional financeiramente, e você vê que através do método, através da orientação, só era isso que faltava dentro dessa família, e ela ser restabelecida. Isso é muito bom. Outra causa da briga, um se sente controlado e o outro se sente cobrado. Então, controlar e cobrar não é a solução para você ter paz financeira dentro da sua casa, tá? Então, é pelo exemplo, não é você querer controlar 100%. Por exemplo, aqui em casa, nós temos as nossas metas financeiras em casal, e nós temos uma reserva, um valor dentro do orçamento, eu falo isso com mais detalhe dentro da mentoria, que eu faço o que eu quero com aquele valor ali, meu individual, seja o meu sonho, seja fazer o meu mestrado, que eu quero muito fazer aqui, seja eu fazer algo diferente no meu cabelo, seja eu fazer minhas unhas, coisas de mulheres, né, que eu queira fazer, e tá tudo bem. E ele, pra ir no barbeiro, pra sair com algum amigo dele, ele tem também aquele valor disponível pra ele, sendo que a gente consegue fazer e não ultrapassa os seus limites. Então, isso faz com que eu não precise estar controlando ele, entende? E nem ele me controlando, e nem eu cobrando ele. E isso traz uma paz financeira surreal. É a gente saber qual é o limite um do outro. É a gente saber, olha, você tem X para gastar. Se você quiser dar, se você quiser emprestar, se você quiser fazer o que quiser com esse dinheiro aí, é seu. É a sua parte das finanças do casal, tá? Então isso também é algo que trouxe muita positividade, tá? Então se você sente que o seu cônjuge está no mesmo objetivo que você hoje, digita aí sim ou não. Seu cônjuge ou a pessoa que você vive hoje está no mesmo objetivo financeiro que você? Digita aí sim ou não, porque eu quero saber. Outro ponto, o erro de culpar o cônjuge. Eu já falei aqui com vocês, né? Foi o caso dessa minha mentorada. Ela estava bloqueada financeiramente, a família toda, porque ela culpava ele. Então, um dos maiores bloqueios é esse pensamento. Eu até queria me organizar, mas o meu marido não quer se organizar. Eu até queria me organizar, mas a minha esposa não quer. Então é um pensamento que bloqueia muito a prosperidade do casal. Então deixa eu te dizer algo com carinho, mas com muita verdade. A organização, ela não começa quando os dois querem. Ela começa quando um decide liderar com sabedoria. Eu vou repetir para você.
a prosperidade, a organização financeira, ela não começa quando os dois querem, embora estejam em casal. Mas ela começa quando um deles, decide liderar com sabedoria. Aqui em casa foi eu e você. Aí na tua casa, quem vai começar hoje a liderar com sabedoria? Então não é sobre impor, é sobre conversar, convidar pelo exemplo. Isso é infalível. Então se você que está aqui sente que você deseja e quer organizar as suas finanças com seu cônjuge ou com aquelas pessoas que vivem e convivem com você, diga eu quero e determine mesmo. Então, outro ponto aqui, a gente está quase já finalizando aqui a live, mas é um ponto muito crucial. Você diz assim, bom, Lígia, eu quero organizar, eu decido começar dentro da minha família a ser a mulher organizada financeiramente, a ter clareza, mas eu não sei nem por onde começar. Por onde é que começo? Né? Eu não sei nada de planilha, eu não sei fazer, não sei por onde é que eu começo. Por onde é que eu começo? Então a organização ela não começa na planilha. Isso é um ponto. É um erro muito comum. Tentar organizar o orçamento no meio do estresse. Então, conseguir fazer isso no meio do estresse, quando tá tudo briga conjugal e tudo, esse não é o momento, tá? Isso aí, você fazer isso com conta atrasada, discussão, cansaço, isso aí só vai gerar mais estresse, tá? Então, o que a gente precisa organizar agora? Porque você fazer esse orçamento ou trazer isso de uma forma imposta é a receita perfeita para gerar novas brigas, tá? Então, a organização financeira não começa com números, começa com uma conversa no momento certo. É no momento que, é por isso que eu digo que eu ensino aqui no perfil do Instagram, se você ainda não me segue, já começa a me seguir para aprender a organizar o dinheiro da sua casa e do seu sabedoria. Então, que sabedoria é essa? É querer organizar quando tá todo mundo estressado, quando está todo mundo com conta atrasada, discussão, estresse, não. Você vai buscar um momento oportuno para falar com seu cônjuge ou com a pessoa que convive com você, né? Que momento é esse? É o momento de que ele se frustrou, ela se frustrou, porque gostaria de fazer algo e não fez, porque está sem condição financeira. Quando quer alcançar algo, todo mundo quer alcançar algo. Todo mundo, às vezes, quer, seja um emprego, seja um encargo, seja, enfim, alcançar um emprego novo, sabe? Gostaria, às vezes, coisas simples, de comer algo e não pode. Então, esses momentos estratégicos é o momento de dizer, olha, por que não a gente se organizar para isso? A gente pode vencer isso, a gente pode vencer esses obstáculos juntos. Então, para que isso aconteça, vamos aqui organizar nossas finanças. Não é possível que a gente vai viver só para pagar contas. Viver para pagar contas, gente, é sobreviver. Viver é diferente de existir, como já diz meu irmão Tiago. Viver é diferente de existir. Viver a vida é você viver tudo de bom que ela tem para você. Sabe? Tudo de bom. E o Senhor, isso é bíblico, que ele diz, eis aí a terra que ele fez, que ele criou com toda abundância, com toda a riqueza. Ele diz, vai e governa, toma posse dela, governa diante dela. Então é até bíblico. Deus quer que você viva o melhor sim dessa terra. Mas para isso, você precisa saber administrar bem as sementes que chegam até as suas mãos. E aí você não precisa achar que você é uma pessoa que não tem sorte. Ah, porque fulano tá vivendo isso, porque fulano tem sorte. Ah, fulano tá vivendo isso, porque fulano tem fulano. Entende, gente? E não é. Hoje em dia, para você conquistar algo, é preciso você ter sabedoria, estratégia, renúncia, porque quando você já não nasceu herdeiro, você vai ter que construir a sua herança. E construir não se constrói um prédio de um dia para a noite. É preciso estruturar bem para você poder construir o seu prédio. Então, se você já tentou falar de dinheiro em meio à discussão, me diz aí se você já tentou ou não, porque com certeza não deu bom, não deu certo. Um quarto ponto orçamento é acordo e não imposição. Então, o que é fazer um orçamento? É você pôr limite em cada item familiar da vida familiar, da convivência familiar. Por exemplo, compras, supermercado. Você chega lá no supermercado e vai fazendo a compra até onde dá, até o quanto você tem na conta, é isso? Você vai comprando até o quanto o cartão de crédito, o limite do cartão de crédito der? Ou você tem definido quanto você faz de mercado? É só um exemplo que eu estou dando de orçamento. Eu tenho um orçamento X para comprar isso. E aí, para você não comprar de forma errada, de forma aleatória, você precisa fazer uma lista de compras, né? Então, é algo que você faz antes para você comemorar depois. Ah, Lígia, eu não tenho saco, eu não tenho tempo para fazer lista de compras e tal. Não, é algo que você faz, separa alguns minutinhos para fazer e você pode replicar por meses e meses, sabe? E depois você comemora depois. E seguir aquela lista de compra. O que é de proteína, o que é de mercearia. Tô dando exemplos básicos, gente, do meu dia a dia.
né? O que é de limpeza. Então, é definir, orçamento é isso, é valor, é definir um valor para cada coisa. O que é que eu vou comprar aqui de remédio? Eu tenho um gasto de remédio, eu tenho uma mentorada que ela tem gasto de remédio mensal. Então, a gente separou dentro do orçamento dela, aquele valor que ela gasta com medicamento. E não é medicamento prescrito, não. Ela todo mês, ela gosta de comprar ali, ela tem rinite, ela tem... Então, a gente aqui em Portugal tem as estações muito longas, principalmente no inverno. Então, ela usa muito. Por exemplo, aqui em casa eu tenho a minha farmácia, mas não é com tanta frequência. Eu não preciso comprar todos os meses, entende? Esses medicamentos, mas ela sim. E aí, colocamos... Eu vou pedir aqui 1 minuto para eu poder beber uma água que eu tô querendo espirrar. Então, são exemplos de orçamento financeiro. Então, a gente colocou dentro do orçamento financeiro dela esse valor que todo mês é direcionado para a farmácia. Então, o que é isso? É você delimitar dentro do seu orçamento familiar um valor destinado àquele item, àquela categoria, melhor dizendo. Se é para lazer, o que é do lazer? Quanto de lazer você pode gastar dentro do seu orçamento? Dentro do mês, quantas vezes eu posso ir em um restaurante? Quantas vezes eu posso pedir um delivery? Qual é o valor? Porque quando você não dá direção ao seu dinheiro, ele vai buscar e vai abrir essas torneiras financeiras e você vai receber e não vai ver para onde é que vai. Quantos aniversários eu posso ir, eu vou comprar de presentes, eu vou sair, eu vou gastar, eu vou botar de combustível, entende? Então, o orçamento familiar, ele é delineado, ele define tudo isso. Então, se eu já cheguei ali na minha meta de X saídas no mês, mesmo que minha amiga me chame para tal coisa, eu não vou, porque já saiu do meu orçamento. E isso não depende de quanto você ganha. É evidente de que, se você tem um orçamento robusto, se você tem um orçamento gordo, né, você vai ter mais alternativas de fazer isso mais vezes. Você vai ter um orçamento que vai caber muito mais coisas para você realizar. Mas se você tem um orçamento enxuto, você vai precisar respeitar aquele seu orçamento. Se é X dias, se eu só posso comer fora 3 vezes na semana, 3 vezes no mês, se a quarta vez alguém me chamar e já sair do orçamento, eu não posso fazer. Mas você tá vendo o dinheiro lá na sua conta. Mas quando você tem consciência financeira, você vai entender que aquele dinheiro não é o seu dinheiro, que aquele dinheiro é destinado a outra coisa. Entende? Que se você retirar, vai impactar no seu orçamento, vai impactar na sua vida de forma negativa, vai impactar nas suas finanças. Então, orçamento familiar é acordo, não imposição, tá? Orçamento familiar não é quem manda mais. Então, isso acontece muito, né? Essa competição, às vezes, tem famílias em casal, principalmente quando um ganha mais do que o outro. E isso dentro do orçamento familiar, eu também ensino. Quando a mulher ganha mais do que o homem, quando o homem ganha mais do que a mulher, como equilibrar isso dentro do orçamento? Eu vou colocar mais do que o meu esposo dentro do orçamento familiar, o meu esposo vai colocar mais. Como é que isso acontece? Eu ensino na mentoria Preciosa Gestão Financeira, tá? Ensino como fazer essa divisão na prática. Não vai dar para eu passar aqui tudo para vocês. Então, eu vou passando o básico aqui, mas muito profundo, que vocês já conseguem fazer muita coisa na realidade de vocês aí em casa, tá? Então, orçamento familiar não é quem ganha mais e nem quem manda mais. Porque quando se está em família, nós vivemos em um propósito só. Tá? É preciso ter um propósito só. Quando vivemos em família, precisamos entender que a família, ela caminha junto. Mesmo quando cada um do cônjuge tem sim os seus sonhos individuais e deve ser também respeitado. Mas a família precisa caminhar junto e inclusive financeiramente no mesmo propósito. Então não é quem manda mais e nem quem ganha mais. Ou quem controla tudo. Você não vai ser a chata ou o chato que controla tudo. E isso a gente quebra através de quê? Do diálogo. Ou do exemplo, que eu falei logo no início da live, tá? O que é, então, orçamento, Lígia? Orçamento é acordo. Lembra do ditado de minha mãe? O combinado não sai caro. Então, orçamento é acordo. Lembra-se do jantar financeiro que eu falei no início da live, que eu ensinei aqui a vocês como fazer? Pronto, esse acordo pode ser programado dentro desse jantar financeiro entre casal, onde vocês vão ter acesso ali ao seu orçamento e vão acordar entre si qual é o valor determinado para cada um, qual é o valor determinado para cada categoria de gasto da família, de gasto individual, tá? Orçamento financeiro familiar também é clareza. Você vai ter ali, gente, uma clareza surreal para onde o seu dinheiro está indo, para onde o que você trabalha todos os dias e você recebe, porque dinheiro é semente. Semente, quando ela é plantada, é germinada, ela dá frutos. E quando a semente ela é lançada fora, quando ela é lançada de forma aleatória, você jamais vai ter frutos daquela semente. Então, é clareza financeira. E quando você tem clareza financeira, você sabe direcionar suas sementes. E com certeza você vai pegar uma porcentagem daquelas sementes e você vai investir. E você vai colocar em terra fértil. E aquela porcentagem ali vai frutificar e vai nascer outras sementes através daquele fruto.
Entende? Então esse é o poder também já aí da multiplicação. Se você quiser que eu fale também um pouco de investimento, inclusive sobre investimento aqui na Europa, investimento no Brasil, no mês de fevereiro, eu vou abrir um parênteses aqui na nossa live, e vou ter uma convidada super especial que vai falar sobre investimento aqui com a gente. E eu sei que vai ser enriquecedor. Então você que tem dúvidas de investimento, você que acha que investimento é só pra gente rica, é só pra quem tem muito dinheiro, quebra agora essas crenças limitantes, porque você vai entender que investimento é para quem tem clareza financeira, quem tem organização financeira, independente de quanto você ganha, independente se o seu orçamento é apertado ou não, que investir é saber direcionar bem as suas sementes, tá? Então, voltando aqui, orçamento também é parceria. Então, é preciso estar de acordo aí para você estar falando de orçamento familiar. Quando esse orçamento é individual, é a parceria com você mesmo, é a sua consciência, tá? E quando é familiar, é com a família. E quando eu falo aqui a família, para as famílias que têm filhos adolescentes, jovens, ainda que moram com os pais, isso é muito pertinente. Porque, como eu falei aqui a vocês anteriormente, de um mentorado, uma família de mentorados que tinha filhos adolescentes, e foi crucial que esses filhos participassem das nossas sessões, que esses filhos participassem da nossa reunião. Por quê? Filhos, adolescentes e jovens, eles impactam como adulto dentro da casa, né? Impactam nas atitudes que tiverem, de economia se precisar ser feita, na alimentação, na contribuição da casa, né? Então vai impactar de forma significativa dentro do orçamento. Então é muito importante que se essa parceria que eu acabei de citar, você for o seu caso, que tem filhos adolescentes, tem filhos jovens, que eles todos participem também desse planejamento. E ninguém se sentir controlado, mas que todo mundo possa saber para onde o seu dinheiro está indo, né? Então, hoje, as discussões financeiras na tua casa são combinadas ou decididas por impulso? Ah, bateu aqui o desejo, eu vou comprar isso. Ou eu vou fazer isso. Ah, eu tô querendo fazer uma viagem, vamos viajar? É assim, gente. Ou são combinadas? Diz aqui pra mim. Porque é preciso ser combinadas. E antes, com antecedência, não no momento, não na hora. Então lembra que eu falei aqui com vocês sobre o pensamento de curto prazo, o pensamento de longo prazo? Pois é, isso aqui se aplica nesse momento, tá? Um quinto ponto é: simplicidade evita conflitos. Então, quanto mais complicado for o sistema, vai ter menos adesão, mais resistência e mais briga. Então, educação financeira, e é a forma que eu trago aqui, eu não trago aqui para formar vocês contadores ou formar vocês educadores financeiros, não. Eu trago em uma linguagem simples, em uma linguagem do dia a dia, porque o meu desejo aqui é transformar a família de vocês, é trazer educação financeira para a mesa, para casa. Não é para uma instituição financeira, não é para você ser um grande coach em finanças, não. É para você saber gerir o seu dia a dia. É para você saber e ver a prosperidade entrar na tua casa. Esse é o meu objetivo. E é por isso que a minha linguagem aqui no meu perfil é de forma simples, atual, coloquial, de forma que você possa entender, trazendo as minhas vivências e as vivências das minhas mentoradas também aqui para vocês, tá certo? Então, por isso que eu evito ao máximo termos técnicos, sabe? Planilhas complicadas. Não, não, não. Porque isso, se, por exemplo, esse alguém da família, seja o esposo ou seja a esposa, não seja avesso a números, a coisas complicadas, eu só vou estar afastando, né, essa pessoa dessa clareza financeira. Então o objetivo aqui é o oposto, é trazer clareza, é você abrir assim a visão: uau, que bom que não era aquele bicho de 7 cabeças, organizar minhas finanças é fácil, viver em prosperidade, em abundância é fácil. E ser próspero, gente, não tem a ver com quanto você ganha. É bom ganhar muito, bem, é sim. É bom ter quebra de crenças limitantes, é sim, porque lembre-se, quanto mais robusto for o seu orçamento, mais coisas maravilhosas você consegue fazer e consegue também ajudar. E consegue também transbordar na vida do outro. Porque prosperidade vai muito além de riqueza. Prosperidade fala sobre transbordo, sobre você transbordar na vida daquele que precisa, na vida de alguém, na vida das pessoas que estão ao seu redor. Prosperidade é você ter clareza financeira, é você fazer as coisas sem culpa, sem dor de cabeça, é você ter no seu celeiro até transbordar e transbordar na vida daqueles que estão ao seu redor. Então é sobre isso. Então o orçamento, ele precisa caber na rotina da família. Então não adianta pegar, vou aqui pesquisar no Google o que é orçamento, vejo lá um orçamento e coloco aqui na minha vida. Não funciona dessa forma. Você pode até colocar, mas não vai conseguir sustentar isso por muito tempo. Porque cada pessoa é individual. Cada mulher está vivendo o seu momento, o seu tempo, né? Sua família, cada família tem a sua estrutura familiar. E por isso que a mentoria Preciosa Gestão Financeira, ela é individualizada. Eu consigo olhar para essa mulher, para essa mãe empreendedora, de uma forma peculiar e organizar as finanças dela, respeitando tudo isso que eu acabei de falar, respeitando o seu momento, respeitando a sua estrutura familiar, reorganizando e trazendo essa clareza financeira que vai fazer ela tomar decisões muito mais conscientes. Então o orçamento não precisa caber na rotina da família e não virar uma fonte de estresse, não ser algo que seja maçante, sabe, penoso. Não, tem que ser simples, tem que ser visual e tem que ser claro. E assim vai gerar menos conflito. Então, muitas de vocês, né, e das mulheres que eu atendo, sempre me diz o seguinte: por onde eu começo
sem gerar briga, né? Então foi por isso que eu criei uma planilha simples, que inclusive quem entra na mentoria, inclusive desse ano, recebe, de organização financeira familiar. Nessa mesma linguagem que eu falo aqui com vocês, tá? Do dia a dia. E essa planilha, no que essa planilha ajuda? Ela pode ser a planilha que vocês vão receber, ou se assim quiserem, em Excel, ou também pode ser algo que você vai poder imprimir, de forma receber digital e imprimir, porque existe muitas das minhas mentoradas que ela gosta, foi algo assim surpreendente do meu público, que gosta mesmo de escrever, sabe, da forma mesmo manual. E eu acho super também bacana quem gosta de escrever e colocar mesmo no papel. Então vai ter essas duas opções, tá? E no que essa planilha de orçamento vai te ajudar? Ela vai ajudar você a visualizar os gastos sem acusação, organizar as entradas e saídas, ter clareza financeira e principalmente, eu vou lá dizendo no passo a passo, ter diálogo dentro da casa. Então vem com dicas, sim, essas de sabedoria, de como você chegar ao momento certo, de como abordar em família, com seu cônjuge, com seus filhos, de como fazer. Então não é somente números, não é somente uma planilha, é um guia mesmo prático para essa mãe empreendedora, para esta mulher em especial, porque eu pensei em vocês com muito carinho. E é algo que eu aplico na minha vida, apliquei na minha vida, super deu e está dando certo. E eu quero poder difundir isso para mais famílias, essa clareza financeira que fez toda a diferença na minha vida. E eu desejo profundamente que faça na sua vida também. Então não é só uma planilha, é uma ferramenta de paz financeira. Então, se tu acha que ter clareza dos números ajudaria a diminuir na discussão da sua casa, você vai depois dizer aqui no direct, eu quero que eu mostre pra vocês como adquirir essa planilha, tá? E deixa eu falar assim, de todo o meu coração aqui pra vocês, né? Que organizar o orçamento é o primeiro passo. E muitas mulheres desistem porque se sentem sozinhas, porque não sabem como conversar, às vezes com o cônjuge, porque carregam culpas, tem medo de no momento errar, tá? E é dentro desse contexto que entra a preciosa gestão financeira, né? Onde eu faço esse acompanhamento individual, com o casal, com a família. E aí a gente cria essa clareza financeira, a gente alinha as decisões dentro da família. Então eu tô ali como uma balizadora mesmo, trazendo essa clareza, trazendo essa orientação. Em primeiro momento, muitas vezes, um ou outro não quer ainda participar, então a gente começa com quem nós temos. E como eu falei com vocês no início da live, quando a gente não tem um bom ouvinte, nós ensinamos com o nosso exemplo. Exemplo de ter clareza financeira, de organização financeira. E ali o seu cônjuge vai perceber que as coisas estão melhorando, vai perceber que virou a chave, entende? E vai sim te dar ouvido. Isso aí é certo de acontecer. Então, esse acompanhamento dentro da metodologia da preciosa gestão financeira, eu ajudo ao casal, à família, a alinhar as decisões dentro da família, tirar esse peso e essa culpa que nós falamos aqui na live, construir segurança e tranquilidade financeira familiar. Nossa mentoria, ainda não está aberta, mas já existe uma lista de espera, tá? Então, quem entrar nessa lista de espera vai receber informações de primeira mão, conteúdos exclusivos e condições especiais quando eu abrir a nossa mentoria Preciosa Gestão Financeira. Então, se você sente que é para você, tá? Se você deseja ter mais clareza financeira, você que seja imigrante, que está cá em Portugal ou qualquer lugar aqui da Europa e deseja investir, quer pegar suas sementes e não quer só estar gastando suas sementes, mas quer aprender a multiplicar suas sementes, organizar, porque para multiplicar, já chegou muitas pessoas dizendo assim, ó, Lídia, eu quero aprender a investir, eu quero multiplicar. Mas se não estiver organizado, você não vai ter o recurso de forma consistente, porque o investir, ele precisa ser consistente, permanente, né, para que você realmente veja o efeito bola de neve e realmente venha se alegrar com isso. Então, o primeiro passo é se organizar. Então, assim como eu que cheguei cá em Portugal e tive essa virada de chave que eu já contei aqui para vocês e decidi fazer diferente, eu quero viver algo diferente na minha vida e para isso eu precisei tomar decisões conscientes. Eu convido você que também quer a entrar nessa lista de espera, tá? E você vai receber todas as informações de primeira mão quando vai abrir as inscrições. E as inscrições não são para todos. Há uma aplicação, né? A gente vai fazer um alinhamento e eu vou ver se é o seu momento, se você faz parte desse público, né? Que eu desejo atender, que são mães empreendedoras em especial e família dessa mãe empreendedora. E com certeza a gente vai trilhar esse caminho juntos de prosperidade. Então, assim, eu quero que você saia daqui, principalmente dessa live, com essa certeza que é possível organizar o seu dinheiro sem perder a paz na sua casa, tá? E não se começa perfeito, mas se começa simples, mas começa. Então esse é o recado que eu tenho pra vocês aqui nessa live. Se essa live fez sentido pra você, se te ajudou de alguma forma, coloca aí no coraçãozinho, clica aí no coraçãozinho, tá? Diz aí no comentário, aqui vai ficar como estão pedindo que deixem gravado aqui a live, vai ficar gravada.
Todo sábado, eu vou reafirmar aqui o convite para vocês, todo sábado, 10 horas da manhã aqui de Portugal e 7 horas da manhã do Brasil, eu estou aqui trazendo um tema escolhido, dessa vez esse tema foi escolhido por vocês, tá? Aí os seguidores do perfil, então a gente vai estar trazendo temas interessantes, temas que possam ajudar você a organizar cada vez mais as suas finanças, ter clareza financeira, paz financeira, união na família e prosperidade. Então vamos prosperar juntos, tá bom? Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.